pessoal, eu sou Carlos Leandro e você está em mais uma aula do canal UTI da Matemática. Vocês já sabem, aqui conosco o tratamento é diferente. Gente, nós estamos em mais uma aula do concurso da PM da Paraíba no ano de 2018, certo? E estamos aí na última semana preparatória para essa prova. A prova vai ocorrer no dia 29 de abril. E você concurseiro, você estudante que vem se preparando, nesse momento a ansiedade já deve estar aí em cima de você. Será que eu aprendi direito esse assunto? Será que eu aprendi direito aquele outro assunto? Quero primeiramente dizer uma coisa para você. Só por você estar mais uma vez assistindo um dos nossos vídeos, certo? Você está dando um passo a mais do que quem nesse momento não está estudando. Olha, gente, é importante que antes de começar a assistir esses vídeos, você se inscreva no nosso canal. Se gostar dessa aula, deixe o seu like. Se tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se tiver qualquer sugestão, sinta-se à vontade, gente, para entrar em contato conosco, ok? Tanto pelo comentário, como também pelo nosso WhatsApp. Nós, o canal do UTI, temos um WhatsApp disponível 24 horas para que você entre em contato conosco e possamos ajudar você nessa última semana preparatória para o concurso da PM e nos outros concursos que teremos ainda aqui no nosso canal. Beleza? Então é o seguinte, ó, estou dando para vocês aqui o nosso e-mail, certo? E também vou passar para vocês o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato, gente. Só detalhe, esse telefone aqui é só para mensagens. Nós não conseguimos atender ligações desse número, beleza? Gente, olha só. Hoje nós faremos uma breve, certo? Revisão a respeito de análise combinatória e probabilidade. Ok, galera? Antes de iniciar essa aula, eu quero dizer para vocês, estou gravando mais esse vídeo aqui na sala da minha casa. Show? Então, nós temos vizinhança, nós temos barulho de som, certo? Nós temos barulho de animais, é cachorro que late, é avião que passa, é menino que grita, é som que fica lá na altura. Mas, gente, vamos nos focar, vamos nos concentrar, beleza? Vamos nos concentrar nessa aula, deixar os barulhos externos um pouquinho de lado e concentrar aqui na explicação, porque eu tenho certeza que por um detalhe você vai passar nesse concurso da PM da Paraíba no ano de 2018. Quero agradecer a mais de 800 inscritos. Nós estamos com mais de 830 inscritos no nosso canal. Só alegria. De lá para cá nós temos visto esse crescimento. Eu tenho agradecido muito a cada dia, a cada um de vocês inscritos. Beleza? Gente, olha só. Hoje eu quero falar de análise combinatória e probabilidade. Vamos começar uma revisão bem rápida a respeito de análise combinatória, que é o seguinte. Toda vez que você pensar em análise combinatória, certo? Nós estamos falando de determinar a quantidade ou a possibilidades, certo? De combinações de coisas, certo? Por exemplo, eu quero determinar uma quantidade de eventos ou uma quantidade de possibilidades de acontecer determinada coisa através da análise combinatória. Para fazer isso eu tenho diversas formas, desde contar nos dedos até aplicar fórmulas mais complexas, como são os casos das permutações, arranjos e combinações, certo? Então, primeiro ponto que você precisa entender da análise combinatória é que existem princípios de combinações. Existe o princípio aditivo, que você pega uma quantidade de escolhas que você pode fazer de uma coisa e simplesmente soma essas quantidades de escolhas. Por exemplo, eu tenho 3 pares de sandálias, 5 pares de tênis, 10 pares de sapatos, certo? 3, 5 e 10. Quantas são as possibilidades que eu tenho de escolher o que calçar? Eu tenho 3 sandálias, 5 tênis, 10 sapatos. Então eu pego 3 mais 5 mais 10, que vão dar 18. Então as possibilidades aqui são 18. Eu utilizei o princípio aditivo. Ok? Princípio aditivo é um dos princípios mais simples da análise combinatória. Lembre-se, toda vez que eu falar de análise combinatória, de combinações, na realidade eu estou falando de contagem. Eu estou querendo fazer a coisa, o princípio da matemática.
O princípio da matemática foi contar as coisas, certo? A galera queria lá contar, certo? E começou a inventar, e começou a criar métodos de contagem, certo? A análise combinatória é um método de contagem que serve para a gente calcular, só que cálculos mais aprimorados, as coisas mais sofisticadas, beleza, gente? Ó, então, deixando de lado o aditivo que existe, mas para a prova da IBFC possivelmente não vão utilizar, por ser uma questão bem mais simples mesmo. Tem também o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Lembre-se disso, princípio fundamental da contagem, PFC, princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Esse princípio aqui, fundamental da contagem, que eu vou multiplicar as possibilidades das coisas acontecerem, certo? Lembre disso. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, eu multiplico as possibilidades das coisas acontecerem, ou eu multiplico as decisões das coisas acontecerem. Por exemplo, eu tenho, vamos voltar para a sandália lá, eu tenho 3 pares de sandália, 2 bermudas. De quantas formas eu posso utilizar uma bermuda e uma sandália, certo? Eu não tenho 3 pares de sandálias, certo? Eu não tenho 2 bermudas. Se eu escolher uma sandália, eu vou ter para essa primeira sandália, vou ter a bermuda 1 e a bermuda 2. Se eu escolher a segunda sandália, também para ela eu vou ter a bermuda 1 e a bermuda 2. E se eu escolher a terceira sandália, eu vou ter para ela também a bermuda 1 e a bermuda 2. Então, quantas decisões eu tenho? Olha, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Mas eu preciso desenhar esse esquema toda vez que quiser resolver? Não. No princípio fundamental da contagem, ou apenas princípio multiplicativo, a gente simplesmente pega a decisão 1, a quantidade de decisões 1, a quantidade de decisões 2, certo? E eu multiplico um pelo outro. Então eu poderia simplesmente pegar esse 3, multiplicar pelo 2 e dariam 6. 6 possibilidades ou 6 formas que eu tenho de utilizar uma bermuda e uma sandália. Ok, gente? Em cima disso também, nós falaremos de outro assunto importante que é interessante e é necessário que você conheça, que é o fatorial de um número, que é o n fatorial. Certo? É importante, é necessário mesmo que você conheça o fatorial de um número. Sabe o que é o fatorial de um número? Eu tenho o seguinte, o fatorial de um número é a multiplicação dele com todos os seus antecessores naturais até chegar no número 1. Por exemplo, número 3. Qual é o fatorial do número 3? É a multiplicação do 3 com todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Então é 3 vezes 2 vezes 1. O antecessor natural do 3 não é o 2 e do 2 não é o 1 e assim vai até chegar. Então 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é a multiplicação do 5 com todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20, 3 vezes 2 dá 6, e o 1 aqui é 6 vezes 1 é 6, é 1, né? 20 vezes 6 dá 120. Então, o 5 fatorial é 120. Está entendendo que o fatorial de um número é uma multiplicação? Multiplicação, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Vai lá, vai ligando aí, viu? Fatorial de 100 é a multiplicação de 100 com todos os seus antecessores naturais. Então, 100 vezes 99, vezes 98, 97, vezes 96, e assim vai, até chegar no 2, até chegar no 1, certo? Não sei quanto é que dá, não. Se você quiser fazer o cálculo aí, pode utilizar a calculadora à vontade. N fatorial. Ah, tem o N.
O n fatorial. E agora? Quem é n? Não sei, gente. Não sei quem é n. Mas eu sei que o fatorial de n é n vezes todos os seus antecessores naturais. Então eu pego n, multiplico por... Quem é o antecessor natural? Quem é que vem antes dele? É n menos 1, né? Então multiplico pelo n menos 1 e depois o n menos 2. Certo? E depois, n menos 3, menos 4, menos 5, dependendo do tamanho de n, né, a gente vai multiplicando até chegar, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegar no 1. Certo? Então, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, reticências, vai lá a multiplicação até chegar a vezes 3, vezes 2, vezes 1, isso é o n fatorial. Tem um resultado? Se eu conhecer o valor de n, a gente encontra. Se não conhecer, isso daqui é que é o resultado. Ok? Agora, uma observação importante. Para resolver questões que envolvem análise combinatória, certo? E que vamos aqui para cima das permutações, arranjos e combinações, vocês vão ver que aqui nós temos 3 fórmulas diferentes. Na verdade, nós teremos 6. Nós teremos 6 fórmulas diferentes aqui. Uma para quando a permutação for com repetição e outra sem repetição. Do mesmo jeito, os arranjos e as combinações, certo? Para cada uma dessas combinações ou dessas fórmulas, nós utilizaremos números fatoriais. Por isso é importantíssimo que você conheça e que você saiba trabalhar com números fatoriais. Certo? Vou dizer mais uma vez. O número fatorial é a multiplicação daquele número com todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Ok? Beleza. Então, observe só, gente. Então é o seguinte, ó. 5 fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Só que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o 4 fatorial. Entendeu? 5 vezes 4 fatorial é a mesma coisa de 5 fatorial. Ok? Porque eu pego o 5, multiplico por 4 fatorial. E quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é a mesma coisa. Isso daqui vai ajudar vocês nos cálculos para resolver questões, viu? Então, coloca isso na cabeça aí. 10 fatorial é o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Poderia botar aqui, apagar aqui e colocar um 6 fatorial depois? Podia, certo? E quem é o 7 fatorial? É o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é a mesma coisa. E o 100 fatorial? É o 100 vezes 99, 98, 97, 96, 95, vezes 40 fatorial. Certo? Poderia fazer assim? Poderia. Certo? Estaria errada a questão? Não. Porque o restante também é a continuação até chegar no 1. Ok? Na análise combinatória, nós temos combinações, certo? Como trabalharemos com combinações, existem vários tipos de combinações. Existem várias formas de se combinar elementos de conjuntos, certo? Então, para cada uma delas existe um tipo diferente. E nós trabalharemos principalmente com permutação, arranjo e a combinação. Todas elas podem ser com elementos que se repetem e com elementos que não podem ser repetidos. E para cada uma delas nós teremos algumas fórmulas. Beleza? Vou apagar essas imagens aqui desses 2 quadros e começaremos a conhecer cada uma delas e aprender a matar na questão da prova da IBFC de raciocínio lógico desse ano para o concurso da PM da Paraíba. Vamos lá, olha, vejam só. Eu tenho aqui permutações e tenho arranjos. Daqui a pouco a gente fala de combinações. O que é que são permutações? Nós não falamos que nós estamos em busca de combinações ou em busca de possibilidades de quantidade de formas que uma coisa pode acontecer? Então, permutação é toda vez que eu tiver atrás de um número de combinações
que tem uma característica especial. Veja só, para eu saber como escolher se vou utilizar permutação, arranjo ou combinação, eu tenho que entender a característica da questão. O que ela está procurando? Que tipo de combinação que está sendo feita? O que se está combinando? Como que se está sendo feita essa contagem, certo? Toda vez que eu tiver números de possibilidades de organizar objetos de formas distintas, sem modificar esses objetos, eu só tenho assim, eu tenho uma quantidade de objetos qualquer, certo? E eu quero somente organizar. A permutação tem essa característica tradicional. Tradicionalmente, a permutação é apresentada em questões dessa forma. Eu tenho objetos e quero simplesmente organizar esses objetos. Não se fala de, por exemplo, eu tenho 10 objetos e quero organizar somente 3. Não. Não se fala que eu tenho 10 objetos que estão sendo repetidos. Nada disso. Ele diz o seguinte, eu tenho tantos objetos ou tantos elementos e quero organizar. Quero organizar de maneira que eles não possam ser repetidos na sua posição. Certo? Toda vez que eu estiver dizendo eu tenho objetos e quero apenas organizar esses objetos, 99% da chance de ser uma permutação, certo? E o que é a permutação? Isso é a contagem da possibilidades de se organizar objetos de formas distintas, certo? Sem repetir esses objetos. Ou seja, eu tenho aqui uma prateleira. Vamos por exemplo para ficar mais fácil. Ó. Um exemplo. A fórmula da permutação, né? Permutação de n objetos é igual a esse n fatorial. O n fatorial é o quê? O n vezes todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. Ó. De quantas formas podemos organizar uma fila com 6 pessoas de forma distinta? Certo? Eu tenho uma filazinha com 6 pessoas. Cada fila tem o seu lugar. Certo? Eu tenho aqui, olha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Nós temos uma fila que vai ser feita com 6 pessoas. Como que eu posso organizar essa fila, certo? E de forma que nenhuma pessoa, tipo, ela esteja aqui nessa e esteja nessa ao mesmo tempo? Não pode, né? Se uma pessoa não vai estar com o seu clone lá, né? Se você não pode repetir objetos, então, de quantas formas eu posso colocar uma pessoa nessa primeira posição? Eu tenho 6 escolhas, certo? Se eu tenho 6 escolhas para a minha primeira posição, eu posso colocar qualquer uma das 6, certo? 6. Vamos lá. A primeira posição eu já escolhi, eu tinha 6 opções, certo? Para a segunda, eu já escolhi uma na primeira. Então, na segunda, eu não posso escolher 6 novamente, porque eu estaria repetindo o primeiro objeto. Certo? Então, na segunda, eu tenho 5 possibilidades. Na terceira, eu já tenho uma pessoa ocupando a primeira, uma pessoa ocupando a segunda. Então, aqui eu vou ter 4 possibilidades. Na quarta, vai lá, já escolhi 3, vão ser 3, vão ser 2, vão ser 1. Aí a gente entra, gente, no princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, certo? Uma pessoa aqui, ela pode ficar aqui no cantinho dela e todas essas outras aqui podem mudar de posição. Então ela vai multiplicar por todas as situações que acontecerem depois dela. Do mesmo jeito, a segunda sempre. Então eu vou pegar e multiplicar todas essas possibilidades. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual ao que, gente? Ó, 6 fatorial. Certo? Que é o 6 multiplicado por todos os seus antecessores naturais. Então, gente, se eu quisesse não ter feito essa estrutura e quisesse aplicar diretamente na fórmula, eu teria feito assim, ó. A permutação de 6 objetos é igual
ao 6 fatorial. Permutação de n objetos é n fatorial. Permutação de 6 objetos é o 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos lá. 6 vezes 5 dá 30. Vou botar aqui 30 vezes 4 vezes 3 dá 12. Está todo mundo se multiplicando, né? Só vou repetindo. 2 vezes 1 dá 2. Vamos botar mais para frente. 30 vezes 12 vai dar, 30 vezes 12 dá 360. Isso mesmo. 360, esse 2 está aqui ainda, né? Vezes 2. 360 vezes 2 dá 720. Então veja só, para esse exemplo aqui, eu tenho 720 formas de se organizar uma fila com 6 pessoas de maneira distinta, sem repetir a pessoa nessa posição e nessa no mesmo tempo. Ok? Isso é um exemplo clássico da permutação. Para o arranjo, nós também estamos falando de combinações, só que agora eu tenho uma característica especial. Veja só, olhe só como tem a questão de identificar no enunciado o tipo de combinação que a gente está fazendo, ok? De análise que a gente está fazendo. O arranjo são as possibilidades de se fazer uma escolha de P entre N objetos de uma forma ordenada. Olha só, eu tenho aqui 3 canetas, certo? 3 canetas. Eu quero escolher somente uma delas para escrever no quadro. De quantas formas eu posso escolher somente uma caneta? Se eu fosse ver quantas formas eu posso escolher só uma caneta, eu iria utilizar a fórmula do arranjo. Lembre só, eu falei para vocês, eu estou gravando em casa, tá certo? E fora a gente tem barulho de vizinho, fora a gente tem barulho de avião passando, de cachorro latindo. Concentra aqui e vamos lá. Esquece o assunto que está rodando lá fora. Olha só, gente, ó. Então, o arranjo, certo? A gente fala de o arranjo de n objetos P a P, certo? Vai ser o n fatorial, a quantidade de objetos total, dividido, isso fatorial, menos n menos p fatorial. Isso sem eu repetir os objetos ou elementos. Vamos para o exemplo para ficar mais fácil de entender. Exemplo, de quantas formas podemos organizar um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar se dispomos de 10 atletas? Eu tenho aqui, ó, veja só, eu tenho um N, certo? Que aqui é a quantidade de elementos. Eu tenho 10 atletas, certo? E eu quero organizar o P, né? O meu P, somente 3 atletas eu quero organizar num pódio. E a ordem desses atletas importa. Por quê? Porque um é o primeiro, um é o segundo e outro é o terceiro. Por exemplo, eu tenho Pedro, Marcos e João. Pedro está em primeiro, Marcos está em segundo, João está em terceiro. Não é a mesma coisa de eu pegar João e colocar para primeiro. Porque se eu fizer isso, eu mudei a ordem. Está entendendo? A ordem é importante. A ordem que eu escolho colocar os elementos é importante. Certo? Geralmente os casos de arranjo caem nesse tipo de questão. De pódio, de resultado de corrida, de resultado de sorteio. Essas coisas são arranjos. Certo? Então, eu dizer que um elemento está na primeira posição, nessa combinação aqui eu tenho Pedro, João e Arthur. É diferente de dizer Arthur, João e Pedro. Porque na primeira situação Arthur estava em terceiro, na segunda situação Arthur está em primeiro. Entendeu que a ordem importa? Então, se a ordem importa, eu utilizo arranjo. Arranjo vai ser a minha forma de resolver toda vez que a ordem de escolher um número P dentre ou entre N objetos, certo? Toda vez que isso for importante, a ordem que eu estou escolhendo, eu vou usar arranjo. Então vamos para a resolução? Eu tenho então o arranjo
de 10 elementos, 3 a 3. 10 é a quantidade de atletas, 3 são a quantidade de elementos que eu quero organizar. Então, como é que eu faço? N fatorial, que vai ser o 10 aqui, né? Ó, 10 fatorial dividido por N menos P. Quem é o P é 3, né? Então, ó, 10 menos 3 fatorial, certo? Vamos para cá mais para frente, gente, ó. 10 fatorial eu vou repetir. 10 menos 3 dá 7. Então, aqui, ó, 7 fatorial. Lembra que eu acabei de falar que 10 fatorial é a mesma coisa de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial? Olha para que a gente vai utilizar. É aqui na resolução. Então vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido pelo 7 fatorial. Deu para entender aqui? 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido pelo 7 fatorial. Eu tenho uma multiplicação em cima e tenho um número embaixo. Eu posso anular o numerador com o denominador. Então, ó, anula esse 7 com esse 7 aqui. Resultado que eu tenho, então, vai ser, ó, 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 dá 90 vezes o 8. 90 vezes 8 vai dar 720. É isso, gente? É. 720. Coincidência? Daqui. 720 possibilidades. Então, eu posso organizar um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar, utilizando 10 pessoas, 10 atletas, de 720 possibilidades diferentes. Vou apagar aqui e aqui e vou mostrar agora qual é a forma ou em qual situação que a gente utiliza combinação. Bora lá? Vamos agora para as combinações. A gente já falou de arranjo, quando a gente só quer somente organizar elementos, certo? A gente já falou de combinações, quando a gente quer fazer uma escolha de P dentre N objetos, certo? Em que a ordem de escolha importa. E agora a gente vai falar quase a mesma coisa do arranjo, só que com um detalhe especial. A ordem não importa. Veja só, toda vez que eu quiser fazer uma escolha de P objetos ou P elementos de um grupo de N objetos e pegar eles de qualquer forma, sem que a ordem importa, a única coisa que eu sei é que eles não podem ser repetidos, tem que ser de formas distintas entre objetos. Deixa eu botar aqui, eu esqueci de forma distinta. Olha só, toda vez que eu quiser fazer uma escolha, certo? Não ordenada, ou seja, não importa a ordem, certo? Que eu escolha esses elementos de P entre N objetos de forma distinta, ou seja, sem repetição, eu vou estar falando de combinação, certo? Por exemplo, vou utilizar aqui a fórmula de combinação, certo? Eu tenho combinação de N, P a P, é N fatorial, dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial, sem repetir os elementos ou os objetos. Vou utilizar a mesma questão que a gente fez para arranjos, só que dessa vez refeita, certo? Relida, para que a gente utilize combinação. Da primeira vez, eu falei que eu precisaria escolher 3 atletas para primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Nesse caso, a ordem importava, certo? Porque, por exemplo, eu falei de arranjo que eu teria Pedro, João e Arthur. Se eu pegasse Pedro primeiro, João segundo, Arthur terceiro, não seria a mesma coisa de Arthur, Pedro e João. Isso dá em arranjo a ordem importava. Agora não. Agora eu posso pegar qualquer um dos 3. Eu posso pegar Pedro, João, Arthur, Pedro e João e assim tanto faz.
certo? A ordem não importa. Eu estou dizendo, de quantas formas podemos escolher 3 atletas de um time com uma equipe que tem 10 atletas. O exemplo deixou claro que a ordem importa? Não, ele não disse, olha, de quantas formas eu posso escolher o primeiro, segundo, terceiro lugar. Não, ele só quer escolher 3. Ele quer só escolher uma quantidade. Percebeu a forma discreta que tem da diferenciação do arranjo para a combinação? No arranjo eu também escolhi 3. Só que o arranjo, ele queria o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele queria uma ordem. Para a combinação não, ele está querendo só 3, ele só quer 3. Então ele não disse se importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, ele quer 3. Quando não ficar claro na questão que eu estou escolhendo o primeiro, segundo e terceiro, ou que eu estou escolhendo numa ordem, se a questão não deixar clara que eu quero numa ordem, a ordem não importa, é combinação. Ok, gente? Então, se é combinação, eu vou utilizar a fórmula de combinação para resolver. Aqui eu tenho o quê? Meu N, minha quantidade de elementos é a quantidade de atletas, que são 10. E o meu P é a quantidade de elementos que eu escolhi, que eu quero escolher. Eu quero escolher 3, certo? Então eu tenho uma combinação de 10, 3 a 3, certo? Combinação de 10 elementos, escolhendo de 3 em 3. Como é que fica? Fica o N fatorial, que o N é o 10, né? 10 fatorial, dividido por P fatorial, e o P é o 3, né? 3 fatorial, que multiplica N menos P fatorial. 10 menos 3 fatorial. Certo? Vamos lá para frente. Então aqui, olha, 10 fatorial é o 3 fatorial. 10 menos 3 é? Isso mesmo, 7. 7 fatorial. A gente vem para cá, ó, dando continuidade. Eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Lembra daquela técnica que eu falei para você distribuir, reduzir até chegar no maior? Geralmente, gente, olha, você faz a redução do de cima até chegar no fatorial maior que vai estar embaixo, porque você vai cortar o de cima com o de baixo. Ok? Vamos lá. Então, ó, eu corto esse 7 com esse 7, certo? E me sobra 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial. Só que 3 fatorial é o quê? A multiplicação do 3 com todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Então eu tenho aqui, olha, 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Ok? 10 vezes 9 é 90 vezes o 8, né, que ficou aqui. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1. Certo? Multipliquei esse com esse e coloquei lá. Continuando aqui, gente, ó, 9 vezes 80 vai dar o 720. 6 vezes 1 dá 6. 720 dividido por 6. 720 dividido por 6 vai dar 120. Olha só como reduziu. Olha só como reduziu a quantidade de possibilidades. Eu tenho que escolher 3 atletas sem importar a ordem, certo? Tenho que escolher 3 do meio de 10 atletas sem importar a ordem. Eu tenho só 120. Por quê? Porque eu não posso repetir. Eu não posso ter Pedro, João, Pedro, porque Pedro já foi escolhido. Eu não posso ter Pedro, João e Pedro aqui mais de uma vez aparecendo. Então, por isso, nós temos uma redução de possibilidades. Ok, galera? Isso aqui são as fórmulas sem repetição de elementos. Ok? Vou mostrar para vocês as fórmulas com repetição. Por que eu vou mostrar as fórmulas com repetição? Porque cai
cai na sua prova e vai cair, talvez caia sim, situações em que se repitam os elementos. Quando se repetir elementos, meu amigo, a situação é outra. E é aí que a maioria das pessoas que têm estudado e não vieram estudar no canal UTI da Matemática vão cair nessa prova. Por quê? Porque estudaram todas essas condições sem repetição. Mas quando repete, a pancada é outra. Vou mostrar para vocês agora a fórmula com repetição de arranjo, de permutação e de combinação. Vou apagar esses dois lados aqui e vou mostrar aqui para vocês. Ó, no estralar de dedo vou mudar a tela. Ó. Olha a mágica aí. A tela já mudou. Veja só, galera. Ó, agora eu estou também falando ainda de combinações. Eu ainda estou falando de possibilidades de se combinar ou de se escolher as coisas. Só que agora tem um fator especial. Eu posso repetir os elementos nessas combinações. Certo? Esse tipo de questão aqui, ela é bem mais capciosa. Ela é aquela questão que vai ter aquele detalhezinho que vai ter alguma coisa esquisita. Você vai ler e vai dizer, ora, essa questão tem alguma coisa esquisita. Se ela está repetindo objetos, vai lá, gente. Ó, vocês vão utilizar então essas fórmulas aqui. Nessa situação aqui, eu vou só passar para vocês a fórmula. Vocês vão decorar essas fórmulas aqui, vão aprender a escrever. Uma técnica que eu utilizo muito quando eu estou estudando para algo importante, que eu tenho que assimilar esse conhecimento rapidamente, é justamente o que eu disse na aula anterior. Eu escrevo essas fórmulas que são importantes, escrevo em folhas e espalho na casa. Põe na porta da geladeira, na porta do quarto, nas paredes da casa, sei lá, na porta do banheiro, para quando eu for tomar banho eu coloco na parte de trás. Fechei a porta do banheiro para tomar meu banho, estou lá tomando banho e vendo a fórmula, eu não vou esquecer. Então, você quer passar no concurso da PM da Paraíba nesse ano? Começa a espalhar na sua casa as fórmulas, as informações importantes. Você não está estudando só matemática, você está estudando história, você está estudando noções de direito, você está estudando geografia. Então, toda informação que você puder espalhar na casa, pode deixar, gente. É uma semana, pode espalhar. Seu pai, sua mãe, o pessoal da sua família vai entender, porque nessa semana é uma semana importante para você. Beleza, gente? Olha, sem mais enrolação, sem mais demorar, lembrando para vocês, barulho externo, esqueça, concentra aqui, beleza? Olha só, toda vez que eu estiver falando de uma permutação que na questão eu entendi que tem repetição de elementos, eu vou tratar da seguinte forma, ó. Permutação de N elementos que eu tenho uma repetição de quantidades A, B e C. Certo? Poderia ser mais letras? Poderia. Eu vou até botar uma reticência aqui, porque poderiam ser quantas repetições fossem. A, B e C é a quantidade de repetições de cada um dos elementos. Por exemplo, se eu tenho, nesse caso aqui, 3 elementos que se repetem, A, B e C serão a quantidade, vai ser a quantidade de repetições dos elementos 1, 2 e 3, respectivamente, em ordem. Certo? Então, se o elemento 1 repete 2 vezes, aqui vai ser um 2. Se o segundo elemento repete 3 vezes, aqui vai ser um 3. Se o terceiro elemento repete de novo 2 vezes, aqui vai ser um 2. Então, para eu calcular a permutação, vai ser permutação de N elementos repetindo A, B e C vezes, vai ser N fatorial, dividido por A fatorial, vezes B fatorial, vezes C fatorial. Tem um exemplo ali que a gente vai fazer já já. Para o arranjo da outra vez, a gente tinha aquela fórmula, né? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Quando eu tiver uma repetição de elementos, os arranjos vão ser N elevado a P. O arranjo de NP a P vai ser N elevado a P. Ok? E na combinação, eu tenho uma coisa especial. Preste bastante atenção. Eu tenho uma combinação de N elementos PAP quando os elementos não são repetidos. Quando eles repetem, eu também vou utilizar essa fórmula, gente. Olha, aqui é o N
o P fatorial vezes N menos P fatorial. Só que acontece o seguinte, esse N, esse valor aqui que é representado pelo N, ele vai ter uma modificação. Ele agora vai ser N mais P menos 1. N é a quantidade de elementos, P é a quantidade de escolhas, que eu vou tirar uma e eu vou ter uma nova fórmula. Isso tudo aqui que eu estou dizendo, a gente vai cair para cá. N, combinação de N mais P menos 1, P a P elementos, vai ser o meu N mais P menos 1, fecho parênteses, fatorial dele, né? Vezes o P fatorial vezes N menos 1 fatorial. Vamos fazer na prática ali, certo? E aqui eu só estou mostrando para vocês que o que muda é esse N mais P menos 1. É a única coisa que muda aqui nessa fórmula aqui. Eu mudo N mais P menos 1. Não é mais só N, agora é N mais P menos 1 quando tiver repetição do elemento. Vamos para a primeira situação. Quantos anagramas a palavra passar, que é o que você quer no concurso da PM, quantos anagramas eu posso falar com a palavra, posso fazer com a palavra passar, certo? Olha só, gente, isso de forma distinta, certo? Olha, eu tenho esse A que está sendo repetido e eu tenho um S, dois S que estão sendo repetidos, certo? Então eu tenho aqui A, eu vou dizer aqui, eu estou usando esse A que é a quantidade de elementos, certo? Eu tenho A que é o 2, o A que eu vou representar aqui na fórmula como sendo o A, olha, repete duas vezes, o A repete duas vezes. E a letra S repete também, eu vou utilizar aqui como sendo B, também repete duas vezes, certo? E o nosso N vai ser a quantidade total de letras, olha. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso N é um 6, certo? Como é que é a fórmula que eu vou aplicar? Vai ser, olha, P é N, certo? Aqui, olha, A e B. Só tem o A e só tem o B, não tem o terceiro, né? Então, opa, aqui é um 6, 2 e 2. Certo, gente? Então, ó, 6 fatorial, que é o N fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ok? 6 fatorial é 6. Opa! 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. A gente vai fazer aquela mesma coisinha, ó. Anular esse com esse. E eu tenho, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial é o que? É 2 vezes 1, certo? Vamos puxar mais para cá, ó, para a gente resolver. 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 vezes 3 dá 12, ok? Dividido por 2 vezes 1 dá 2. Deu para entender, né, gente? Ó, 6 vezes 5 dá 30, 4 vezes 3 dá 12. Aqui em cima fica 30 vezes 12. E embaixo, 2 vezes 1. 30 vezes 12, 360. Dividido por 2 vai dar 180. Pronto. A possibilidade ou a quantidade de anagramas que dá para fazer com a palavra passar, que os elementos estão sendo repetidos, e a gente utiliza essa fórmula aqui, dá 180. Se eu tivesse uma palavra para formar anagramas que não tivesse elementos repetidos, por exemplo, bola. Quantos anagramas dá para fazer com essa? Aí a gente vai lá para a primeira, ó. P vai ser N fatorial. Então, possibilidade vai ser 4, que é 1, 2, 3, 4. Aqui é sem repetição, certo? Toda vez que tiver anagrama, você utiliza permutação. 4 fatorial, que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Então, aqui são 24. Certo, gente? Tá aqui é só para deixar claro para vocês que anagramas sempre são resolvidos através de permutações, certo? Tem outros casos que dá para fazer com arranjo também. Aí eu tenho aqui, ó, de quantas formas podemos escolher o primeiro e segundo lugar de um torneio com 5 jogadores
se uma pessoa pode ser primeiro e segundo ao mesmo tempo, certo? Se a pessoa pode ser primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo, de quantas formas eu posso fazer isso? Eu vou para arranjos, eu estou falando de colocações, que a ordem importa, não é? E não vai ter repetição, então eu vou utilizar arranjo. Eu tenho então um arranjo, são 5, né? N aqui é 5 e P é 2. Certo, gente? Então eu tenho o arranjo de 5, 2 a 2, certo? Vai ser N elevado a P. 5 ao quadrado, que dá 25 fórmulas. 25 fórmulas, ok? E o terceiro caso é na nossa combinação. De quantas formas posso escolher 3 lápis de cor numa caixa com 12 lápis? Se posso repetir as cores. Eu tenho uma caixa com 12, quero escolher 3 cores e eu posso repetir elas. Quero fazer uma escolha. Ordem importa? Não, não tem questão de ordem. Então, se não tem questão de ordem, combinação. Se é combinação com repetição, primeira coisa que eu faço, deixa eu pegar o apagador. Opa! Primeira coisa que eu faço, gente, deixa eu apagar aqui, ó. Ver se eu faço aqui. Vou apagar essa daqui, já foi. Apagador, não tá essas coisas boas todas não, mas foi. Então lá, primeira coisa que eu faço, gente, olha, é montar a minha estrutura de combinação. Eu tenho uma combinação de N mais P menos 1, PAP, certo? Quem é o N? N é a nossa quantidade de elementos que estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com a caixa com 12 lápis. Então eu tenho N é 12. Quem é o meu P? P é a quantidade de elementos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar 3. E eles têm repetição, por isso que eu estou utilizando essa forma. Isso aqui é a mesma coisa de uma combinação, certo? De 12 mais 3 menos 1 e 3, certo? N mais P, P é 3, menos 1, certo? PAP, 3 a 3. É a mesma coisa de 3 menos 1 não dá 2? Aqui dá 2, olha. 3 menos 1 mais 2. 12 mais 2 dá 14. É a mesma coisa de uma combinação de 14, 3 a 3. Certo, gente? Então, combinação de 14, 3 a 3 é 14 fatorial vezes o P fatorial, que é o 3, vezes 14 menos 3 fatorial, que é o P, N menos P fatorial. Certo? Então, aqui vai ser 14 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 11 fatorial. 14 é 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 11 fatorial. O que é que eu faço? Anulo esse com esse. Vou apagar mais aqui. Ganhar mais um espaço. Agora eu tenho, continuando aqui, gente, ó. Continuando aqui eu tenho 14 vezes 13 vezes 12, certo? Dividido por 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Tá aqui tudo dá 14 vezes 13. 14 vezes 13. Quanto é que dá 14 vezes 13? Eu não sei de cabeça. Vou de lado para o meu papel e faço a conta. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 1 dá 3 com 1, 4. 1 vezes 4 eu mudo agora, ó. 4. 1 vezes 1 dá 1. Daqui dá 2, daqui dá 8, dá 182. Então aqui dá 182 vezes o 12. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Dividido por 6, certo? Vamos lá, 182 vezes 12. Vou lá. Eu poderia fazer também, gente, de uma outra forma, que já era anulando diretamente, ó, esse 12 com esse 6. Se eu anular diretamente 12 dividido por 6, eu vou saber que 12 dividido por 6, ó, se eu divido aqui embaixo
por 6 e divido aqui em cima também por 6, aqui eu vou ter um resultado que dá 2 e aqui deixa de existir, aqui vai ser 1, certo? Então eu ficaria com 182 vezes 2, que foi o que sobrou daqui, o de baixo ficou 1, certo? Dividido por 1 aqui. Deu para entender, gente? Ó, peguei o 12, dividi pelo 6, dividi por 6 em cima e dividi por 6 embaixo. 6 dividido por 6 ficou 1, 12 dividido por 6 ficou 2, ok? Então, 182 vezes 2 dá 364. Então, eu teria 364 formas de escolher 3 lápis de cor, podendo repetir essas cores numa caixa de lápis com 12. Beleza, gente? Vamos dar uma entrada aqui bem rápida na explicação agora de probabilidade, certo? Vou apagar os dois lados e vou falar para vocês agora um pouco a respeito de probabilidade. Vamos falar em probabilidade somente também das questões mais básicas. Não vamos ter tempo de entrar em questões ou de explicações mais aprofundadas, porque nós temos somente uma semana de aula, beleza? E para fazer uma questão bem mais aprofundada, nós precisaríamos de várias aulas, porque em uma aula só também, você estuda tudo em uma aula só. Quando for amanhã, se você não continuar revisando, você esquece, certo? Probabilidade, como que se estuda combinações, análise combinatória e probabilidade, repetição de exercício, repetição de exercício, repetição de exercício. Vocês vão ver que nos primeiros vocês podem até se confundir. Vocês vê o primeiro, errou, beleza. Vai para o segundo, errou, olha como é. Vai para o terceiro, você começa a pegar o jeito, você começa a identificar. Você vai começar a identificar quais são as condições que você está utilizando para resolver as questões. Ok? Vamos apagar e vamos para a probabilidade. E vamos lá, gente. Ó, no caso da probabilidade, a gente vai começar a trabalhar com uma questão diferente, certo? Nas análises combinatórias, a gente viu situações que realmente certas combinações possíveis são aquelas. Nós vimos situações que são determinadas, certo? Por exemplo, a combinação de elementos, a escolha de elementos, quantas escolhas podem ser feitas lá na análise combinatória, eram determinadas, certo? Agora, a gente vai estudar com situações que a gente dá uma probabilidade, a gente dá vamos falar assim, a gente fala de um exemplo que, se em muitas situações, se elas forem repetidas várias vezes, a relação sempre vai ser parecida com aquilo. Não quer dizer, por exemplo, se eu pego um dado e jogo ele, eu tenho 6 possibilidades. Qual é a possibilidade de cair o número 1? É 1 em 6. Não quer dizer que se eu jogar o dado 6 vezes, com certeza vai cair o número 1. Mas os experimentos mostram que se eu fizer repetidos exercícios, vários mesmos, a minha média vai ser para cada 6 lançamentos, um deles vai resultar no número 1. Mas o que isso quer dizer? Afinal de contas, o que isso quer dizer? Eu posso utilizar, eu vou começar, na verdade, a trabalhar com possibilidades prováveis, certo? Possibilidades prováveis, não são certas, são prováveis, são probabilidades, não são certezas, certo? Mas, mesmo que não sejam certezas, eu posso dizer mais ou menos a porcentagem de vezes que aquelas coisas acontecem. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que, na maioria dos casos, a representação da probabilidade vai ser em porcentagem, certo? A representação vai ser em porcentagem. Então a gente vai cair aqui naquelas nossas primeiras aulas em que nós falamos de frações, de porcentagem, daquelas coisas, certo? Se você não assistiu, eu indico que você assista nossas primeiras, segunda e terceiras aulas da playlist de PM da Paraíba, que eu vou deixar disponível aqui do lado, para que você não
deixe de acompanhar a resolução e o entendimento dessa matéria, beleza, gente? Ó, toda vez que eu falar de probabilidade, de possibilidades, eu vou estar falando de um conjunto universal de coisas que podem acontecer. Por exemplo, um dado. Eu lanço um dado. Quantos resultados eu posso ter ao lançar um dado? Um dado ele tem 6 faces, certo? Então eu posso ter 6 resultados diferentes. Esses 6 resultados diferentes são o que nós chamamos de casos possíveis, ou como alguns livros também chamam, de caso universal de possibilidades. É um conjunto de possibilidades. E o conjunto de possibilidades geralmente é representado na letra S, mas também na letra U. E eu tenho as condições favoráveis. O que são condições favoráveis? Condição favorável é aquela que nós estamos procurando. Por exemplo, eu lancei um dado e eu quero o número 1. Quantas são as possibilidades de cair o número 1? A probabilidade de cair o número 1. Certo? Eu lancei um dado. Quantas são as possibilidades? Tem uma, porque o dado só tem uma face. Então eu tenho uma condição favorável e universal, que são todas as condições, e eu tenho 6 condições, no caso do dado, né? Para encontrar, vou bem direto, gente. Então, como eu falei para vocês, está sendo uma coisa bem resumida mesmo. Para encontrar a probabilidade de acontecer um evento A, eu tenho probabilidade de A é o número de casos favoráveis, certo? Quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos possíveis. Só isso, gente. Pega a quantidade de casos favoráveis que pode acontecer, divido pela quantidade total de casos que pode acontecer também. Essa é a nossa probabilidade de acontecer um determinado evento. Vamos lá para o exemplo, para ver se ficando na prática fica um pouquinho mais fácil de entender. Por exemplo, ó, exemplo, ao lançar um dado, qual a possibilidade de cair um número par? Olha só, quais são as possibilidades de cair um número par? Primeiro, vamos para o conjunto, primeiro passo, vamos lá, vamos para o conjunto universal. O conjunto universal é a quantidade de possibilidades de casos possíveis. Quando eu lanço um dado, eu tenho, olha, pode cair 1, pode 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos elementos tem? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6, que isso daqui, olha, é o meu casos possíveis. Eu tenho 6 possibilidades de casos possíveis. E a minha possibilidade favorável, eu quero a possibilidade de cair um par, certo? O meu caso favorável vai ser o meu conjunto A, meu subconjunto A. Eu tenho o 2, o 4 e o 6, certo? Quantos elementos tem de casos favoráveis? Olha, 1, 2, 3. 3 elementos. Então, esse daqui é o minha quantidade de casos favoráveis, certo? Como que eu calculo a probabilidade de acontecer o evento A? Eu pego o meu número de casos favoráveis, divido pelo meu número de casos possíveis. E isso daqui, ó, casos favoráveis são 3, dividido por casos possíveis, que são 6, certo? 3 dividido por 6, 3 dividido por 6, se você vir aí, 0,5. E 0,5, você vai lembrar, é a mesma coisa de 50 dividido por 100. Aí é que entra aquela aula que eu falei de frações, certo? Frações, o número decimal é uma representação de uma fração. Aqui poderia ser o 5 dividido por 10 ou um 50 dividido por 100. Como eu quero o resultado em porcentagem, eu vou fazer a divisão por 100. Se você não lembra dessa aula de frações, na nossa primeira, segunda e terceira aula daqui da playlist da PM da Paraíba tem, para você dar aquela reforçada. 50 por 100 é 50%, certo? Então, a probabilidade é que na metade dos casos vai dar 50%. Então, eu tenho metade da chance de cair um número par.
certo? É meio lógico também. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 3 ímpares, 3 pares. Qual é a probabilidade de cair um ímpar? Um par? Metade, certo? Mas aqui é como a gente encontra. Vamos lá. Gente, tem um outro tipo que eu quero que vocês tenham bastante atenção também, que é o seguinte, olha. No lançamento de 2 dados, qual a probabilidade do resultado ser igual nos dois? Veja só, agora eu não estou falando somente de um caso, eu estou falando de 2 casos, certo? Quantas são ou qual é o meu conjunto de possibilidade, de casos possíveis que caia as duas faces iguais? Aliás, qual é a minha possibilidade possível? No primeiro dado eu tenho 6 elementos, né? Que a gente já viu aqui. No segundo dado eu também vou ter 6, certo? Tenho 6 casos do primeiro, 6 casos do segundo. Lembra lá, princípio multiplicativo. No primeiro ele pode ter um caso e o segundo vai passar todos os 6. No segundo caso do primeiro, todos os 6 do segundo. E assim vai, então eu multiplico um caso pelo outro, certo? E aqui vai dar 36, certo? Mas para ficar mais fácil de você entender, eu estou falando disso, ó. Eu posso ter o 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, e assim vai, ó. O meu primeiro dado pode dar 1, certo? E o segundo dado pode dar 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Eu com o 1 eu tenho 6 possibilidades aqui. Com o 2 eu também vou ter 6. Com o 3 vou ter mais 6. Isso é princípio multiplicativo que a gente estudou lá em combinatória. Então, a minha quantidade de casos possíveis, eu pego a quantidade de casos do primeiro, multiplico pela quantidade de casos do segundo. Então, possíveis 36. E favoráveis? Favoráveis eu tenho, ó, pode cair 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Essa aqui é a minha quantidade de casos favoráveis. Quantos casos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos favoráveis. Então, como é que eu faço a formulazinha? Ó, minha probabilidade do evento A é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Certo? Vamos lá. Favoráveis são quantos? São 6. Possíveis, 36. 6 dividido por 36 é a mesma coisa de 1 dividido por 6. E 1 dividido por 6 vai dar uma dízima, certo? Vai dar um número bem lá. Vamos lá, vamos dividir aqui, vai dar dízima não. 1 dividido por 6. Como é que eu faço a divisão de um número menor por um número maior? Coloco um 0 aqui, ó. E um 0 e uma vírgula. Agora sim, 10 dividido por 6 dá 1, certo? 1 vezes 6 dá 6. 10 menos 6 dá 4. Põe outro 0 aqui, certo? 6. 40 dividido por 6 dá um 6. 6 vezes 6, 36. Certo? 6 vezes 6, 36 para 40 vai dar um 4. E assim vai. Isso daqui vai ser uma dízima periódica. 0,16. 0,16 vai ser, o resultado aqui vai ser aproximadamente 16%. 0,16 é a mesma coisa de 16 dividido por 100, certo? Isso daqui que eu falei em primeiras aulas. Então, ó, 16% dos casos, 16% das vezes que eu lançar 2 dados, eles vão dar o número de faces iguais. Beleza? Gente, por hoje, nossa aula é essa. Nós estamos aí na última semana
de preparatório desse concurso da PM da Paraíba, ok? Essa semana agora, gente, vai ser uma semana puxada. Você vai ter que fazer aquela revisão em todas as suas disciplinas. E a nossa revisão geral, certo, do concurso da PM da Paraíba, com várias questões resolvidas, vai ser uma aula bem mais prolongada que nós vamos ter aqui essa semana. Está marcada com você para terça-feira, ok? Nossa terça-feira vai ser a nossa revisão geral, ok, gente? Terça-feira, revisão geral, com muitas questões já de concursos anteriores da PM da Paraíba, e revisão de todos os assuntos. Se você tem alguma dúvida de assunto, se você tem alguma questão, se tem algum assunto que está te incomodando, mande um e-mail para a gente em utidamate@gmail.com, deixe o seu comentário ou entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, beleza? Muito obrigado a cada um dos inscritos, divulguem esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e até a próxima aula, terça-feira. Não perca! Terça-feira, revisão geral com exercícios e exercícios e exercícios e exercícios, porque eu tenho certeza que você vai passar no concurso da PM da Paraíba nesse ano. Um abraço, minha gente, fica com Deus e muito obrigado.